Pronto, bom dia. Esse amanhecer com Deus seja um momento muito importante para a sua jornada. Já foi para mim ao preparar o tema de hoje, ao ler, e espero que seja para você também. E aqui eu já quero te dar uma dica, viu? Se você tem aí o livro Mente, Caráter e Personalidade, o volume 2, que é o que nós estamos usando nesses dias, e se você tem, ou se você assim o desejar, também pode pegar aí pela internet, ele é disponível em alguns sites. Eu vou falar para você, leia, releia, leia novamente, marcando cada item, porque esse capítulo com o título Fé, ele é simplesmente um marco na vida de todo aquele que está crescendo espiritualmente. Então, você vai ouvir aqui, mas é muito importante que você, se é que já não fez, leia esse capítulo, marque, volte de novo, revendo, porque realmente é uma pérola a respeito de um assunto tão importante. Como todos os assuntos que envolvem a jornada cristã, é muito comum nós cristãos começarmos com o tempo, eh, dar novos significados a pontos que Deus foi muito claro em dizer o que é aquele item, né. Então, assim, com o passar do tempo, a gente vai criando uma fé, um relacionamento com Deus, com a Bíblia, uma jornada cristã muito baseada nos nossos achismos, apenas naquilo que se refere à minha experiência pessoal, sem eu esquecer de ter uma base para essa experiência. Hebreus capítulo 11, que é o capítulo talvez mestre, né, chave, no que se refere à fé, ele não é o único, logicamente. E nós podemos encontrar muitos aspectos da fé na experiência dos personagens bíblicos. Além, é claro, nos dias de hoje, de vermos pessoas que exercitam a fé de uma maneira diferenciada. Mas no livro de Hebreus, capítulo 11, nós temos a chamada Galeria dos Heróis da Fé, e esse capítulo começa assim, ó, 11, de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, e pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Bom, aí depois inicia-se uma sequência muito bonita a respeito de grandes homens e mulheres que foram heróis da fé. Mas vamos lá, o que que eu quero destacar, né, com base nesse capítulo, como eu disse para vocês, um capítulo que deveria ser lido e relido inúmeras vezes. E você vai entender o porquê. Então vamos lá. Primeira definição de fé. E aí você fala, primeira, que a gente já leu ali também na Bíblia, né, uma outra definição de fé. Então temos ali a primeira, eu vou para uma segunda, que é a primeira do capítulo. Aí você fala, primeira, segunda, como assim? Gente, a fé é um aspecto tão importante, tão grande, tão fantástico da jornada cristã, que ela é multifacetada. Ela tem inúmeras definições e todas elas se complementam. Então, a primeira é o seguinte: a fé salvadora, ela deve ser ensinada. A definição dessa fé em Jesus Cristo pode ser dada em poucas palavras. Então, o que que é fé? Essa fé salvadora é o ato da alma pelo qual o homem todo, se entrega à guarda e controle de Jesus Cristo. Então, vou repetir. A definição é fé, a fé salvadora, é o ato da alma pelo qual o homem todo se entrega à guarda e controle de Jesus Cristo. É,
E essa definição, ela tem uma importância muito grande, porque já começa novamente um processo de confiança. Imagina que você tem algo extremamente valioso para a sua jornada. Algo que você fala assim: "Gente, isso daqui, eu não empresto, não vou doar", mas você precisa deixar nas mãos de alguém que vai guardar para você. Quem você chamaria para guardar esse item tão valioso? Bom, vou colocar talvez numa outra situação. Seu filho ou sua filha. Você precisa se ausentar por uma semana, quem sabe por mais alguns dias, e você precisa deixar o seu filho, a sua filha, alguém então que é extremamente precioso para você, com quem você deixaria? Então, é assim que devemos entender a respeito da fé. Nós passamos a confiar que Jesus vai guardar aquilo que nós temos de mais precioso até aquele dia maravilhoso em que ele vai nos entregar esse item. Então, a fé salvadora, é o ato da alma pelo qual o homem todo se entrega à guarda e controle de Jesus Cristo. E uma vez sendo a nossa vida entregue nas mãos do Salvador, é lógico que estamos deixando nas mãos daquele que vai cuidar da gente da melhor maneira. Agora, existem outras definições. Olha só essa outra definição. A fé é a mão que se apega a Cristo e se apodera dos seus méritos. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas e falamos assim: nossa, fulano de tal tem uma fé tão grande, tão bonita, e com o tempo a gente parece atribuir àquela pessoa o mérito de ter aquela fé. E aqui, querido irmão, querida irmã, deixa eu te falar uma coisa: não podemos endeusar a fé e nem aquele que a possui. Como é que nós recebemos essa fé? Gente, a fé, até mesmo ela, nos é concedida pela misericórdia do Senhor. Então, toda honra e glória de uma pessoa ter ou não, ou de uma pessoa ter uma fé grande, vem de Deus. Então, a fé é a mão que se apega a Cristo e se apodera dos seus méritos, dos méritos de Jesus. Outra definição, a fé é a confiança em Deus, ou seja, a crença de que Ele nos ama e conhece perfeitamente o que é para o nosso bem. E talvez essa seja um dos momentos da definição sobre fé que mais mexe, deve mexer com a gente. Você confia tanto em Deus, mas tanto, ao ponto de acreditar que Ele te ama e que as escolhas que Ele vai fazer por você são as melhores? Estou casado com a Joelma há praticamente 24 anos e já nos conhecíamos antes de casar, já havíamos passado pelo processo do namoro e do noivado, mais 4 anos. Então, nós estamos juntos há 28 anos. 28 anos. E o que que acontece hoje no nosso relacionamento? Além de outras coisas. Quando nós vamos a um restaurante de, de self-service, é comum ela vir atrás de mim. Por quê? Porque ao longo desses anos, ela percebeu que eu tenho uma facilidade de escolher alguns itens ali do self-service que ela no final vai ficar querendo. Então, vou eu ali colocando os itens que eu vou almoçar e a Joelma vem atrás observando e colocando. Por quê? Porque ela tem uma convicção de que na hora que nós nos assentarmos à mesa para comer, ela vai gostar daquilo. Irmãos, essa é uma ilustração muito pequena comparado ao que está sendo dito nessa terceira definição de fé. A fé é a confiança em Deus, ou seja, a crença de que Ele te ama e que conhece perfeitamente o que é bom para o que é para o nosso bem. Então, você hoje, quero te fazer essa pergunta, responda para você mesmo, não se preocupe em responder aí no chat.
Você confia, você crê que Deus te ama e uma vez que a sua vida foi entregue a Ele, você tem confiado de que o que Ele está fazendo é o melhor para você? Isso é fé, isso é a fé. Agora, existe um segredo todo especial que nos é ensinado aqui nesse capítulo. Que segredo é esse? Que agora não é mais nenhum, né? A verdade, correção e pureza têm sido designadas como o segredo do êxito da vida. Então, eu vou repetir. Você que quer crescer, aprofundar-se na sua jornada com Deus, você que quer ver a sua fé crescendo, se desenvolvendo de uma forma diferenciada, então presta atenção. A verdade. E aonde nós encontramos a verdade? Aqui, ó, na Bíblia. Você também sabe que a verdade é uma pessoa, é Jesus. Então, a verdade, correção e pureza têm sido designadas como o segredo do êxito da vida. Então, para um bom desenvolvimento da fé, né, para um bom desenvolvimento da nossa jornada com Deus, nós precisamos desses três elementos, da verdade, da correção e pureza. Agora, o que que lança a mão desses três itens? É a fé que nos põe na posse desses princípios. Então, a fé ela é tão importante que é ela que nos ajuda a afirmarmos e a buscarmos a verdade, de entendermos e aceitarmos as correções e de olharmos para o aspecto da pureza como algo essencial para a nossa jornada. Agora, a fé é simples em sua operação. Pastor, mas eu não entendo. Escuta, a fé é um aspecto tão simples quando Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Aí você fala assim, mas é algo extremamente simples, inclusive nesse capítulo é usado duas vezes uma expressão que eu particularmente gosto muito infantil. Daqui a pouquinho eu vou ler no momento certo. Inclusive, ela já complementa aqui. A fé, ela é simples na sua operação, mas também ela é poderosa nos seus resultados. Eu imagino que você aqui já experimentou em algum momento uma faceta da fé. Você teve alguma experiência onde você viu isso. Apesar de ser simples, é poderosa. Muitos professos cristãos que têm certo conhecimento da palavra sagrada da Bíblia e creem em sua verdade, deixam de ter a infantil confiança que é essencial à religião de Jesus. O que que é uma fé ou essa infantil confiança? Parece que na medida em que nós vamos crescendo na nossa jornada, na medida que nós vamos amadurecendo, vai acontecendo algo que não é tão bom para a nossa experiência com Deus. A gente vai deixando de ter aquela fé infantil. Não é uma fé infantilizada, por favor. Daqui a pouquinho eu vou comentar sobre a necessidade do amadurecimento, que é muito importante também. Mas quando a gente vai perdendo aquela fé infantil, aquela fé que se apodera com toda a tranquilidade das promessas de Deus, a nossa jornada vai ficando muito assim, racionalizada. Então, existe espaço para a razão, existe espaço para a emoção, existe espaço para cada item que compõe a jornada cristã. Mas não perca, em nenhum momento, essa fé, essa confiança infantil, que não precisa de muita explicação para confiar no Senhor, ok? Bom, agora tem um detalhe, viu? Nesse capítulo nos é dito o que não é fé. Porque a gente está falando fé é isso, fé é aquilo. Humildade, mansidão e obediência
não são fé. Então, uma pessoa que é humilde, uma pessoa que é mansa, uma pessoa que é obediente, isso não é fé. Isso não é definição de fé. Agora, esses itens, humildade, mansidão e obediência, são, porém, os efeitos ou o fruto da fé. Isso aqui também é muito importante, foi bem destacado ao longo do capítulo, porque é o seguinte: na medida em que nós nos apoderamos da fé, outros elementos vão também tomando conta ou fazendo parte da nossa jornada. E entre esses itens, humildade, mansidão e obediência. Daqui a pouquinho nós vamos voltar nesse ponto, tá? Agora, nós precisamos de fé, irmãos, não é só nos momentos de grande provação ou nos momentos em que esperamos uma resposta a uma situação que está se avizinhando. Na verdade, nós precisamos da fé em cada passo do caminho. Necessita-se de fé nas pequenas coisas da vida, tanto como nas grandes, em todos os nossos interesses e ocupações diários. A força amparadora de Deus se nos torna real por meio de uma confiança perseverante. Então, não espere exercitar a fé apenas nos grandes momentos da sua jornada, mas mesmo nas situações pequenas, nas situações corriqueiras, ordinárias, permita que a sua fé seja desenvolvida. Agora, a questão da fé não é algo assim espontâneo. A fé, ela precisa ser ensinada. A nossa mente precisa ser educada a ter fé. A mente deve ser educada a exercer fé, em vez de nutrir a dúvida e suspeita e ciúme. Nós somos muito inclinados a olhar aos obstáculos como impossibilidades. Então, deixa eu lembrar com você aqui do episódio do povo de Israel diante do Mar Vermelho. O povo de Israel, então, sai do Egito, começa a sua caminhada para a Terra Prometida, e diga-se de passagem que aqui já tinha que exercitar uma fé, porque eles não tinham um Facebook, um Instagram, eles não tinham filmagens da Terra Prometida. A mesma fé que foi exigida de Abraão, agora era exigida daquele povo que ficou 430 anos como escravos no Egito e que agora iriam para uma terra que eles não conheciam, nem por foto, nem por nada. E aí, nesse processo, nesse desenvolvimento, o que que ocorre? Eles então se encontram diante do mar, sabendo de notícia de que o exército de Faraó estava vindo para matá-los, e eles não tinham nenhum tipo de arma, nenhum tipo de treinamento para se defenderem, e de um lado e do outro, apenas o deserto escaldante para onde eles estão, de onde eles se encontravam. Então, ao olhar para aqueles obstáculos, ao olhar para aquela situação, qual foi a tendência do povo de Israel e qual é a minha e a sua tendência? É de olhar para esses obstáculos, olhar para essas situações como impossibilidades. Mas deixa eu te falar, Deus tem mil maneiras de, nos momentos de impossibilidades, de nos resolver a situação. Quem, em toda a sua criatividade, imaginaria passar quase 1 milhão de pessoas por dentro do mar, abrindo as suas águas? Então, querida irmã, não olhe para os obstáculos como impossibilidades. Não nutra suspeita, dúvida e tampouco ciúme. Olhe para essas situações como um bom momento para você educar sua mente a confiar em Deus. Ter fé nas promessas de Deus, ir à frente pela fé, prosseguir sem ser governado pelas circunstâncias, é uma lição de difícil aprendizado. Guarda esse ponto aqui, ó. Prosseguir sem ser governado pelas circunstâncias.
A nossa tendência é justamente essa: olhar ao redor e falar: bom, diante do cenário, já vi que não vai, as impossibilidades estão muito claras. Pare de olhar para os problemas, pare de olhar para os obstáculos e comece a olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Agora, gente, cuidado, viu? Cuidado. Corremos o risco muito grande na jornada cristã de confundir fé com presunção. Uma pessoa presunçosa é aquela pessoa que já presume e que faz um julgamento sem uma base. Preste atenção, aos que professam ter grande fé em Deus e ter dons especiais e especiais resposta à oração, embora faltassem as evidências. Eles tomavam erradamente presunção por fé. A oração da fé nunca se perde, mas dizer que será sempre atendida do próprio modo e concedida as coisas particular que esperávamos, isso é presunção. Então, olha só, a fé, ela tem mais uma aparência de uma vela de navio do que um, um volante de carro. No volante, você estando ao volante, você vai dizendo o caminho que deve seguir. Mas quando nós abrimos a vela do nosso barco, aí nós ficamos à mercê do vento. Então, não seja presunçoso nem presunçosa ao ponto de viver o que a gente está tendo hoje, das pessoas falarem assim: eu determino. Não, quem sou eu e você para determinar alguma coisa? Eu não consigo, eu tenho uma agenda para o dia de hoje, mas eu não tenho a mínima noção se ela vai ser cumprida ou não. Então, qual é o meu papel e o seu? É, e aí você vai ver com bases sólidas, levantarmos, içarmos a vela e deixar que Deus responda às nossas orações conforme a sua infinita grandeza, conforme a sua infinita sabedoria, conforme o seu poder e conforme o amor que ele tem por mim e por você. Então, não sejamos presunçosos. Esse é o ponto um, né? O que que nós precisamos ter, ó? A presunção é a falsificação da fé operada por Satanás. A fé reclama as promessas de Deus e produz frutos de obediência. A presunção também reclama as promessas, mas serve-se delas como fez Satanás, para desculpar a transgressão. Então, deixa eu te dizer uma coisa que vai te revelar se o que você está tendo é fé ou é presunção. A fé, o resultado natural dela é a obediência, é a conformidade com Deus. Já a presunção, ela começa a se tornar um, uma desculpa para transgredir aquilo que Deus nos orienta. Então, tá aí para você ver se a sua fé é fé e não presunção, é que o fruto da verdadeira fé é visto através da obediência. E a fé genuína baseia-se nas promessas e providências das Escrituras. Então, se você, por favor, aqui apesar de estar vendo aqui os nomes, eu sei que tem gente da família acompanhando, eu não conheço vocês o suficiente para dizer nada, por favor. Só estou dizendo de maneira genérica. Isso vale para mim, para vocês, para qualquer ser humano. Você não lê a Bíblia. Você não estuda a Bíblia. Você não se relaciona com Deus e diz que tem fé, então vou te falar uma coisa, você está redondamente enganado. Porque a verdadeira fé, ela se baseia na Bíblia. A fé genuína baseia-se nas promessas e providências das Escrituras. Então, não tem como Wesley possuir uma fé genuína se eu não me relaciono com Deus através da Bíblia.
Porque como é que eu vou saber das promessas? Como é que eu vou saber da maneira como Deus providencia as respostas às orações? E outra coisa, não é não é porque Deus respondeu Davi de um jeito que ele vai me responder de maneira igual. Pode até ser de maneira semelhante. E pode até ser que Deus use da mesma forma que ele se utilizou de Davi e tantos outros personagens da Bíblia. Mas entenda, a maneira como Deus lida comigo e com você, ainda que as situações sejam semelhantes, né? Ele vai lidar de uma forma única e especial. E aí o que que nós devemos fazer? E eu falei da palavra maturidade, é cultivar a fé. Os que falam sobre fé e cultivam fé, terão fé. Então, não adianta você saber todas as definições de fé, além disso, você precisa cultivar a fé. E aí, então, você vai ter a fé. Mas os que nutrem e expressam dúvidas, dúvidas terão. Irmãos, o assunto da fé, como numa das definições lá no início, eu digo para você, realmente, a fé é simples na sua operação. A gente ora, a gente pede, a gente confia e Deus opera. E ela é poderosa, logicamente, nos seus resultados. Mas ela precisa, irmão, ser cultivada dia após dia. A fé deve ser cultivada. Se tornou fraca, é qual planta atrofiada, que deve ser exposta à luz do sol, aguada e cuidada eternamente. Então, você que já viu uma planta, a Joelma esses dias, ontem, né, estávamos lá com a Rafaela, como eu disse para vocês, hoje é aniversário dela, e ontem fomos matar um pouquinho da saudade. Passamos num local e ela viu umas plantas murchas. A Joelma gosta muito de plantas. A fé, com o tempo, pode acontecer. Se ela deixar de ser cultivada, ela vai se tornar fraca. E aí, então, para que ela volte a ser robusta, é como uma planta atrofiada, que tem que ser exposta ao sol, aguada e cultivada de maneira terna. Então, a fé é algo que nós podemos e devemos exercitar, nós devemos cultivar. E a fé também, outro ponto que para mim foi essencial na leitura desse capítulo, que eu vou repetir mais uma vez. Por favor, leia você o capítulo, marque as passagens, as frases que são importantes, tire as suas próprias lições. A fé precisa também ser intencional. Deixa eu ler isso daqui, ó. Ao sobrevirem nuvens entre vossa alma e Deus, quando tudo ao vosso redor é sombrio e repulsivo, quando o inimigo está pronto a roubar a alma, sua integridade para com Deus e a verdade, e quando o erro sobressai plausível e atraente, então é tempo de orar e exercer a fé em Deus. Nutrindo a fé, a alma é habilitada a erguer-se acima de si mesma e na, penetrar na treva infernal que o inimigo lança através do caminho de toda a alma que está lutando por uma coroa imortal. Então, olha só, eu não sei o que Satanás tem usado para se colocar entre você e Deus. Eu sei do que ele tem feito comigo. Eu não sei o que Satanás tem feito para se tornar uma sombra, para tirar de você a luz da justiça de Cristo Jesus, para tirar de você ou tirar o seu olhar de Cristo. Eu não sei o que é, mas quando oramos, quando exercitamos a fé, nos é garantido que nós vamos subir acima das mais densas nuvens e vamos ter a oportunidade de olhar Jesus Cristo face a face e contemplar aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Bom, o tempo passou muito rápido, esse capítulo é muito bom, eu preciso só fechar com alguns itens aqui. Muitos há que creem, sem ter uma razão sobre a qual basear a fé.
sem suficiente evidência quanto à verdade da questão. Queridos, eu vou repetir, a fé verdadeira, a fé genuína, ela é baseada em fatos, ela é baseada na palavra de Deus. Conquanto em alguns momentos não possamos explicar, é certo de que a fé é baseada em coisas concretas, extraídas da palavra de Deus e da nossa experiência com o Senhor. Outra coisa, a fé ela precisa ser expressa. A fé precisa ser expressa. Se dessemos mais expressão à nossa fé, nos regozijássemos mais nas bênçãos que sabemos possuir, a grande misericórdia, a paciência e o amor de Deus, teríamos diariamente maior força. Aqui deixa eu te ensinar um conceito que eu aprendi e que é importante a gente exercitar. Você já viu como é que uma galinha, o que que a galinha faz quando ela põe um ovo? Você já viu? É um barulho. Se você estiver numa região ali, numa fazenda, né? Você vai saber que ela está botando um ovo, porque ela grita, ela vai realmente chamar atenção. Agora, a pata, você já ouviu a pata colocando ovo? E olha que proporcionalmente o ovo da pata é maior do que o da galinha. Pois é, nós seres humanos somos assim. Na hora que nós estamos enfrentando um problema, a gente conta para todo mundo. Faz igual a galinha. Mas a gente conta para todo mundo. A gente vai no Facebook, vai no Instagram, manda no WhatsApp. A gente até nem sabe aonde esses nossos pedidos chegaram. Mas depois que recebemos a bênção, aí nós fazemos como a pata. Ficamos silentes. E vou dizer para você, eu sinto falta de ouvir testemunhos. Bom, talvez seja minha culpa, né? Eu sou um líder religioso, talvez eu precise contar mais dos meus testemunhos também, né? Pois é, irmãos, precisamos inverter essa ordem. Às vezes existem lutas que a gente precisa fazê-las só com Deus. Outras a gente precisa de mais pessoas. Agora, os testemunhos daquilo que aconteceu com a gente tem que fazer igual a galinha, contar para todo mundo. Todo mundo precisa saber o que Deus fez por nós. Eu já contei aqui alguma vez, estava atendendo lá no Banco do Brasil, ainda em Conceição da Feira, Bahia, e aquela agência cheia de gente, de repente a minha colega ao lado atendeu uma pessoa, e quando essa pessoa terminou de ser atendida, ela levantou um boleto, um carnê, e pelo visto era bem grossinho esse carnê, mas agora eram só os canhotos do carnê. Ela levantou a mão e disse assim: glória a Deus! Acabou, Senhor! E ela saiu glorificando a Deus, porque terminou de pagar aquele carnê. Eu não sei que carnê é aquele, mas eu fiquei feliz em saber que aquela pessoa tão humilde concluiu o momento da jornada dela. Ela fez igual a galinha, contou para todo mundo que Deus havia feito por ela. Gente, tem muita coisa aqui. Ai, que pena, viu? É, a questão da fé não ser confundida com sentimentalismo, isso aqui era tão importante. Meu pai do céu, tinha tanta coisa boa aqui. Eu vou mandar para vocês de novo aí o PDF, né? A irmã Loí está pedindo. Eu vou mandar, tem muita coisa boa nesse capítulo. Eu vou fechar com um ponto aqui. Meu Senhor. Gente, eu vou fazer o seguinte. Não, não posso deixar. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma marcação aqui. Eu estou na página 536. Tem muitos itens aqui que não podem ser deixados de lado. Muitos, muitos. A questão de tirar o lodo da nossa jornada. Então, eu vou fazer uma marcação aqui onde eu parei. Quarta-feira da semana que vem, nós vamos voltar nesse ponto sobre a fé. Tá bom? Então, isso, Aloy, nós vamos continuar na próxima semana. Eu vou te pedir uma coisa, por favor, se você não tem, eu vou mandar ali nos grupos, você pode me pedir individualmente, eu vou te mandar o PDF do capítulo e dos outros capítulos que nós vamos ter, mas nós não podemos ficar sem o estudo desse ponto. Tem muita coisa importante aqui. Eu vou fechar só lendo
o último item, o último, que mostra que a fé abre segredos do êxito da vida, né? E aí eu vou voltar naqueles itens que ficaram pendentes, tá bom? Mas, por favor, leia, anote, vai ser muito importante. E outra, você lê alguma coisa que foi legal para você, copia e mande para as pessoas, tá bom? Então, quero fechar com esse aqui, ó. A verdadeira fé e verdadeira oração, normalmente fé e oração estão unidas. Como são fortes! São como dois braços pelos quais o suplicante humano se apega ao poder do infinito amor. E esse infinito amor é o próprio Deus. Fé é confiança em Deus. Crer que Ele nos ama e sabe o que é para o nosso maior bem. Assim, em vez de seguirmos a nossa própria vontade, essa fé leva-nos a preferir a vontade de Deus. Em lugar da nossa ignorância, aceita a sabedoria de Deus. Em lugar da nossa fraqueza, toma posse da força de Deus. Em lugar da nossa pecaminosidade, pega a justiça de Deus. Nossa vida, nós mesmos, já pertencemos a Deus. É isso que a fé faz. A fé reconhece o seu direito de propriedade e aceita a bênção disso decorrente. Verdade, retidão, pureza são tidos como segredos do êxito da vida. É a fé que nos põe de posse dessas mesmas coisas. Todo impulso ou aspiração é dom de Deus. A fé recebe de Deus a vida que só pode produzir verdadeiro crescimento e eficiência. Irmãos, são muitas definições e muitos itens importantes para mim e para a sua jornada. Que Deus te abençoe. Então, semana que vem a gente vai continuar. Precisamos continuar esse capítulo. Ele é um marco para a sua fé, não tenha dúvida disso. E que esse dia seja um dia para nós exercitarmos a nossa fé. Vamos orar? Querido Deus, eu quero te agradecer, porque numa manhã como essa, nós somos confrontados com a maneira como nós nos encontramos hoje, como está a nossa fé, qual é a qualidade dela, com aquilo que o Senhor deseja nos conceder. Que a tua paz e segurança, que ao mesmo tempo a tua palavra continue regendo a nossa vida. E que nesse relacionamento contigo e com a palavra, que sejamos tão abençoados, tão nutridos, que haja um crescimento tão grande, que as pessoas possam ver em nós um contato diário contigo. Abençoa cada um desses amigos, irmãos que estão aqui conectados, os que vão assistir depois. Pedimos por aqueles cuja fé está sendo, neste exato momento, tão provada, tão trabalhada, para que possam colher os frutos de uma fé realmente mais rígida, mais firme, que está baseada na palavra e nas promessas do Senhor. Nos dê um dia feliz, um dia de vitórias, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, que Deus abençoe a todos. Tenha um dia muito feliz na presença de Deus e nos encontraremos hoje às 20 horas. A irmã Geni vai nos trazer uma mensagem no culto de quarta-feira na Igreja Adventista do Lago Sul e também no final de semana tem muitas bênçãos reservadas para mim e para você. Não deixe de orar por aqueles que tomaram a decisão pelo batismo, tá bom? Um abraço, gente. Bom dia a todos.